Nós estamos vivendo um tempo no qual cada vez mais se exige uma percepção do mistério de Deus. Se tem uma definição de Deus que é bonita, que é precisa, que é pontual, é que Deus é mistério de amor. E o mistério é um tipo de conhecimento que está qualitativamente superior a todo conhecimento humano. O mistério não é um conhecimento que você domina, é um conhecimento que te envolve, é um conhecimento que te abraça, e é propriamente esse o conhecimento do Senhor. É um conhecimento, uma graça que nos abraça, que nos mergulha nesse mistério e que nos possibilita viver sempre direcionado para esse mistério. E Deus, enquanto mistério de amor, Ele quer ser experimentado por nós. Existem algumas vivências do cristianismo, não é? Que, se não forem experimentadas, elas vão gradativamente perdendo o sentido. E é propriamente a experiência com o Senhor que vai nos possibilitar ter essa percepção de que nós estamos caminhando para Ele. Ele se torna a referência primeira e última de todos os nossos afazeres. Salomão encontrou-se com Deus. Salomão, se você ler alguns versículos anteriores, ele está em Gabaon e ele oferece muitos sacrifícios, mostrando a rica devoção que ele tinha por Deus, a intensidade do amor que ele tem. E o bonito desse diálogo de Deus com Salomão é que Salomão ama a Deus de verdade, e Deus ama também Salomão. Mas mais do que isso, Salomão gosta de estar na presença de Deus, e Deus gosta da presença de Salomão. É bonito que o gostar é uma atitude humana. Amar é um imperativo que todos nós temos. Nós precisamos amar a todos. Nós não vamos gostar de todos. E aqui Deus, o autor, quando escreve a relação de Salomão com Deus, ele mostra que Deus gosta de estar com Salomão e Salomão gosta de estar com Deus. E é nessa relação que Salomão faz um pedido a Deus, depois que Deus lhe dá a possibilidade de pedir qualquer coisa. Deus olha para Salomão e fala: Salomão, pede-me o que tu desejas e eu te darei. Gente, se tem uma coisa que é muito nossa, são os nossos desejos. Desejar é uma faculdade da vontade humana, então a faculdade de desejar é infinita, mas os desejos são pontuais. Se eu perguntasse para você hoje, o que é que você deseja? Talvez você fale: padre, não posso nem dizer o que eu desejo. Mas os seus desejos mostram quem é você, mostram uma verdade sobre você. E o bonito é que aquilo que Salomão desejava estava no coração de Deus, porque Salomão era um homem que vivia na intimidade com Deus. E o pedido que Salomão faz para Deus se divide em 3 momentos: passado, presente e futuro. Perceba, Salomão lembra de Davi e da bênção correspondente à fidelidade a Yahvé. Salomão tem percepção de tradição. Ele não pede algo descolado, isolado da história, mas não. Ele se lembra de seu pai Davi, que foi um grande rei, um rei que se tornou modelo, paradigma para todo o reinado. E Salomão sabe que o seu agir terá que ser de sucessão ao grande Davi, que foi seu pai. O outro dimensão do pedido de Salomão é de presente. Salomão percebe a sua inadequação para o governo e, consequentemente, também a sua dificuldade de liderança. Salomão tem algo que nós temos muita dificuldade de ter hoje, que é autoconhecimento, percepção do que somos nós, como o padre costuma ressaltar. Basta olhar para você, que você vai perceber que existem coisas boas, mas tem tanta coisa ruim dentro de nós, tem tanta debilidade, tem tanta fragilidade. No entanto, as virtudes são sempre correspondentes. Salomão sabia, era jovem, adolescente, ele até fala para o Senhor: olha, eu sou um adolescente, estou com essa missão de governar o teu povo, que é imenso, é incontável. E o terceiro momento da oração de Salomão é de futuro. Ele pede para Deus um coração compreensivo, um coração capaz de escutar, capaz
de discernir entre o bem e o mal. E como que isso agrada o coração de Deus? E a resposta de Deus se divide em 4 momentos. Deus, no primeiro momento, elogia o pedido de Salomão. Fala: olha, Salomão, você poderia ter me pedido a morte dos seus inimigos, que naquele contexto era bom para Salomão. Você poderia ter me pedido riquezas, e para Salomão naquele momento era fundamental as riquezas, até porque Salomão construiu o templo, construiu o palácio, fez as muralhas de Jerusalém. Poderia ter pedido muita coisa. Como nós também, imagine se Deus lhe dá a possibilidade de pedir aquilo que você deseja. Eu brincava na missa das 10h30 que os universitários vão pedir que se termine logo a dissertação, que se encerre a tese, que consiga tudo. De repente você que está no seu trabalho, você quer: olha, eu quero aumentar o salário astronômico, eu quero que não exista esse ou aquele problema, porque são desejos pontuais. E o que faz com que Deus se dobre ao coração de Salomão é que Salomão não pede bens pontuais. Salomão pede uma capacidade que lhe possibilitará alcançar todos esses bens, e por isso que Deus elogia, e Deus garante, fala: Salomão, você vai ter um coração compreensivo, e mais, nunca haverá em Israel um rei que teve tanta sabedoria e tanta inteligência. E Salomão foi tão inteligente que o terceiro momento da resposta de Deus, Deus concede riqueza a Salomão, Deus concede visibilidade e vitória sobre os seus inimigos. E o quarto ponto, vida longa, em referência à fidelidade que ele tem a Davi. Salomão, na verdade, é um prodígio, alguém com uma capacidade de gerir, de governar, alguém ornado de dons e talentos. Mas é interessante uma coisa: Salomão tinha tudo isso, mas ele não conseguiu curvar-se inteiramente diante do mistério de Deus. Sabe que Salomão se perde. Salomão, com toda a glória que ele viveu, ele tinha mais de 800 mulheres, ele tinha um reinado extremamente custoso, um exército que fazia com que o povo tivesse que trabalhar muito para sustentar o exército, para sustentar a sua corte, as suas mulheres, aqueles que viviam com ele. E Salomão fracassa no final da sua missão, porque Salomão não entendeu algo fundamental: a dinâmica do reino de Deus. Ou a gente dá tudo, ou a gente não dá nada. Deus não aceita algumas barganhas. Não é que Deus despreza o pouco que nós damos. Quando nós não olhamos para a nossa totalidade e oferecemos a totalidade que nos é possível a Deus, ora ou menos ora, a vida vai nos cobrar. Porque de fato, o reino dos céus é uma riqueza imensurável. É como esse tesouro que você encontra no campo, e depois que você vê, você percebe que vale empregar toda a vida nesse reino. De fato, é essa pérola preciosa que, quando encontrada, percebe que ela vale mais que tudo. É isso o reino. Entenda uma coisa: o reino dos céus, o reino de Deus, não é uma estrutura política ou social. Ele ilumina a estrutura política, ele ilumina a estrutura social, mas ele não se esgota nela, porque é uma realidade ideal que nos conduz do hoje para o eterno. E Orígenes, teólogo dos primeiros séculos do cristianismo, vai usar um termo grego para expressar que Cristo é autobasileia tuteu, ou seja, é Ele mesmo o reino dos céus. Quem que é o reino de Deus? É o Cristo. E viver no reinado de Cristo é viver propriamente no Cristo. E quando nós adentramos essa dinâmica do mistério do reino do Senhor, nós começamos a entender todas as realidades de maneira diferente. Se você olhar para a sua vida, vai perceber que existem algumas batalhas pontuais que você não tem conseguido enfrentar. E existem algumas demandas que excedem as nossas mãos. O nosso mundo é um mundo que sofre pelos problemas próprios e sofre por problemas que não são nossos. Quanta gente sofre por uma situação que não é dela, que não está ao alcance de mudança. Nós perdemos essa percepção. Mas padre, eu não tenho que sofrer porque fulano ou ciclano está fazendo isso, porque está acontecendo isso fora. É legítimo que você se solidarize, mas não que você sofra como se o problema fosse seu, porque não é.
Isso não é ser indiferente, isso é entender a situação que nós estamos passando. Existem algumas realidades que são nossas, e mesmo nessas batalhas que nós perdemos, mesmo nas batalhas que o mundo muitas vezes perde, não significa que o reinado de Cristo está fracassado, não, porque Cristo quer reinar primeiro em nossos corações, em nossa vida. E quando é que nós celebramos o reinado do Senhor? É quando nós conseguimos superar aquilo que é de ruim em nós, aquilo que é de vício em nós, e substituímos por um aspecto de virtude. Entenda uma coisa: a vida não é uma matemática toda definida. Não é assim que acontece em nossa vida, não é assim que acontece em nossa caminhada de fé. Coisas ruins acontecem, sim, coisas boas também acontecem, mas isso não significa que Cristo tem se tornado menos rei, até porque a vitória mais bela, pontual e necessária que nós precisamos celebrar é a vitória sobre nós mesmos. Eu falei para vocês aqui há alguns dias que um hábito ruim, ele se torna vício. Uma atitude boa que você se habitua se torna virtude. É isso que define vício de virtude. Vício, atitudes ruins que se habituam em nossa vida e se tornam vícios. Virtude, atitudes boas que se tornam hábito em nossa vida e, portanto, nos insere nessa dinâmica de virtude. O reinado de Cristo é um reinado no qual começa em nós o reinado das virtudes, do seguimento decisivo ao Senhor. E quando nós adentramos nesse mistério do reinado do Senhor, é propriamente que nós vamos entender aquilo que está em Romanos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós não entendermos essa dinâmica do mistério, nós vamos olhar para fora e falar: olha, Senhor, eu tenho amado o Senhor, mas não está tudo cooperando para o meu bem, não. Está ruim lá fora, dentro de casa está um transtorno que o Senhor não tem noção, dentro do meu trabalho está difícil também, porque nós vamos achando que essas questões pontuais fazem com que essa realidade não coopera para o nosso bem, quando na verdade coopera. Olha, Santo Agostinho dizia que Deus é especialista em tirar um bem de uma realidade que é má. Olha, mesmo esse contexto de dificuldade e problema que nós estamos enfrentando, é possível tirar um bem daí, mas só consegue fazer isso quem mergulha nesse mistério de amor, e ao mergulhar nesse mistério de amor, reinterpreta, ressignifica toda a sua vida a partir de Cristo. E aí sim nós entenderemos aquilo que São Paulo fala, que aqueles que ele predestinou, ele chamou, ao que chamou, tornou justos, e aos que tornou justos, glorificou. Não entenda que essa predestinação seja como se vende muitas vezes por aí. A gente que fala: ah, padre, aconteceu isso aqui, mas é o destino que trouxe para mim, isso aqui de ruim, isso aqui de bom. Para com essa bobeira, não existe destino específico para ninguém. A única predestinação que nós temos é a salvação, e ainda assim eu posso escolher ou não. Muitas vezes as pessoas falam: não, mas isso de ruim aconteceu porque o destino fez assim. Não, existe uma pecinha que está por trás, que vai fazendo as coisas erradas, e depois a gente vai colocando culpa em destino, culpa nos outros, culpa em Deus, culpa em tantas situações. Não, mas padre, por que fulano apareceu na minha vida? Não sei, estava lá, você foi lá, você viu ele, apareceu lá. Algumas coisas são assim que acontecem. De fato, Deus coloca algumas pessoas boas em nossa vida, mas algumas pessoas ruins passam também. E o que define a pessoa boa e a pessoa ruim é propriamente as escolhas dessa pessoa. Portanto, a vida é um mistério de amor e não um destino todo definido. É evidente que Deus colocou no coração de cada um de nós uma vocação, um chamado, algo a ser concretizado, mas deixa eu dizer, até isso você pode ou não fazer. A grande questão é que todos somos predestinados. Nós poderíamos definir assim: a predestinação, a salvação, é uma condição comum a todos. O chamado que Deus faz também é a todos. Poucos são os que ouvem o chamado e entram na dinâmica da justiça, que é de viver aquilo que Deus espera. E aqueles que frutificam na vivência da justiça são propriamente os que são glorificados. Portanto, no dia de hoje,
Peçamos ao Senhor a graça de termos a sabedoria que Salomão teve, mas a usemos de maneira correta. Voltemos o nosso coração totalmente a Deus e concretizemos essa dinâmica de saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que nós somos predestinados, chamados a viver na justiça e, acima de tudo, depois de uma vida coerente na justiça, sermos glorificados. Entenda uma coisa: o tudo que Deus pede para mim como padre é diferente do tudo que Deus pede para você como casal, para você como solteiro, para você como universitário. Cada um de nós tem nossa dinâmica de tudo. Por que eu falo isso? O meu tudo, talvez no que se refere a tempo de oração, a possibilidade de celebrar os sacramentos, evidentemente é muito maior do que todos vocês. Eu celebro diariamente os sacramentos. Diariamente eu comungo do corpo e sangue do nosso Senhor. Essa devia ser uma riqueza de todos nós, mas nem todos podem. Mas na sua vida, você sabe o que é ser o tudo, o que é colocar os seus dons todos à disposição do reino, à disposição do Senhor, à disposição dos outros. Não se engane. Quer agradar o Pai dos céus? Começa a agradar os seus filhos. Você que é pai, você que já é avô, não é assim que acontece? Quando alguém agrada as suas crianças, os seus meninos, seus filhos lá, você fica muito mais feliz que se fizesse algo para você. Também Deus é assim. Quer agradar a Deus? Começa a amar quem está do seu lado. Começa a viver a dinâmica do reino do Senhor na sua família. Começa a deixar que Cristo reine através do amor que se torna fundamento para todas as atitudes, para todas as ações. Feche os seus olhos. Abaixe a sua cabeça. E neste instante de silêncio, apresente a Deus seu coração, sua vida, sua história. Peça-lhe a graça de lhe possibilitar que você entregue o seu tudo, tudo aquilo que você tem aos cuidados do Senhor.